Você já parou para pensar no impacto que a leitura tem no nosso cérebro? Ler não é apenas um passatempo ou um meio de adquirir conhecimento. É uma verdadeira ginástica para a mente. E não é à toa que eu e a Manu sempre trazemos dicas de livros nos nossos episódios do Papo Sem Neuro. Quando mergulhamos em um livro, nós ativamos diversas regiões do nosso cérebro, como as áreas responsáveis pelo processamento de linguagem, pela memória e emoções. Estudos mostram que a leitura fortalece conexões neurais, estimula a plasticidade cerebral, melhora a memória, melhora a concentração e reduz o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Também aumenta a empatia, pois ao vivermos experiências através dos personagens, nos tornamos mais sensíveis às emoções dos outros. Também diminui o estresse, funcionando como uma espécie de meditação ativa, aprimora o pensamento crítico, ajuda a interpretar o mundo de uma forma mais analítica. Ou seja, ler não é apenas entretenimento, é uma ferramenta muito poderosa para manter a nossa mente ativa e saudável. Então, para falar mais hoje sobre esse universo, nós temos uma convidada muito especial, Fê Pandolfi, jornalista, escritora, professora de storytelling e apaixonada por literatura e por experiências culturais. A Fê já teve um site onde ela compartilhava suas vivências em viagens pelo mundo e hoje ela coordena um clube do livro, que incentiva mais pessoas a descobrirem o prazer da leitura. Então hoje nós vamos conversar sobre como os livros transformam a nossa percepção, expandem horizontes e nos transportam para outros mundos, sem necessariamente sair do lugar. Fê, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos muito felizes por estar aqui hoje com a gente e eu vou começar te perguntando. Na tua vida, o mundo das artes, a leitura e a escrita, elas sempre estiveram muito presentes, né? Desde cedo. Então conta pra gente como que foi esse gosto, assim, como que isso se tornou parte da tua vida? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, gurias. É um prazer estar aqui, né? Uma das missões da minha vida é compartilhar, então sempre que eu tenho essa oportunidade, assim, eu fico bem grata. E a questão da arte na minha vida, a arte surgiu na minha vida, acredito que através da dança. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe trabalhava como secretária de uma escola de dança, né? E aí essa escola abriu em Passo Fundo, né? Que é a nossa terra. Abriu essa escola e a minha mãe foi trabalhar como secretária e a dona disse assim, se tu quiser trazer a tua filha, ela pode fazer tudo o que ela quiser aqui de graça, né? Enquanto ela estiver aqui. E assim foram durante todos os anos que eu morei em Passo Fundo. Hoje a tia Raquel é minha madrinha, enfim, né? Virou uma super amiga da família, ela é família já praticamente. Mas foi através disso que eu tive acesso, né, à música, à arte, à disciplina da arte também. E comecei a ficar muito encantada por esse universo, né? E para mim não fazia muito sentido assim que as outras pessoas não tivessem um lado B voltado para um hobby mais cultural, mesmo que eu fosse criança, né? Eu via daqui a pouco as pessoas que gostavam mais de esporte, para mim aquilo era tão diferente, né? E a leitura também para mim foi algo que foi muito natural. Meus pais sempre estimularam muito, leram muito. E aí eu acredito que eu comecei a pegar aquele gosto, né, de descobrir os livros e tal. Aí mais pra frente minha mãe teve uma escola também de educação infantil lá em Passo Fundo. E aí o livreiro, né, vender as coleções de livro na escola. Então ela conseguia comprar aquelas coleções para a escola com um preço bem mais legal, assim. E aí compravam para mim também. Então tinha sempre muitos livros novos, né, muito estímulo de leitura. Então sempre teve essa conexão assim voltada com a arte ao longo da minha vida, que foi evoluindo daí para as histórias, para cinema, para série, para o piano, que eu também toquei por muitos anos, e que eu acho que fazem muita parte, sim, da minha essência, né, do que eu sou. Em uma das entrevistas tu fala sobre O Céu Está Caindo, do Sidney Sheldon. Isso. Eu até comentei com a Lu, porque foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Talvez eu tenha começado, assim, minha vida literária, entre aspas, com o Sidney Sheldon. A mãe lia e eu adorava, que é suspense policial, pra quem não conhece. Tu falasse dali que tu pensou em ser jornalista, e foi ali que eu pensei em ser, que na época, né, eu queria entrar na área do direito. Eu achava, eu quero, enfim, resolver crimes. Era essa a minha ideia. E tu vê que isso é uma coisa da infância, né? A gente começa a ler, a gente começa a ter sonhos, a gente começa...
E foi muito legal, eu me identifiquei muito com aquilo, pensei, que legal. Então, até, como é que foi, assim, tu evoluir, tu entrar no jornalismo, como é que foi essa tua época? Eu lia muito, né, tinha isso como a dança e a leitura, eram sempre os meus prazeres principais, assim, da minha vida, que me acompanhavam, e quando chega aquele momento que tu tem que decidir o que tu vai fazer da tua vida, que eu acho uma injustiça que seja tão cedo, né, com 16, 17 anos a gente já tem que fazer essa escolha. Minha primeira opção foi pela dança, né, mas acabou que não evoluiu, não deu certo, e aí eu já tinha essa ideia de jornalismo, como tu bem trouxe, né, do Sidney Sheldon, das leituras, dos suspenses policiais, aquela coisa que a gente via, que era sempre aquele personagem que tinha um papel importante, significativo ali de resolução, né, e também tinha uma parte minha que era adoradora da Capricho, sabe? Sim. Da MTV, era bem essa época dos VJs da MTV e tal. Então, como eu era muito palco, assim, dançava, me apresentava, eu pensava, quem sabe, então eu vou ser VJ da MTV, né? Era o sonho de todo mundo na época. Você VJ da MTV. Ou, eu pensava, Capricho, meu Deus, eu vou entrevistar. Eu olhava as capas e pensava, elas estão conversando com a Sandy, sabe? Imaginei uma possibilidade de eu chegar perto das pessoas famosas. Então, começou a me encantar a profissão por isso, assim, pelas possibilidades que essa profissão tinha. E eu nem tinha muito entendimento do que era, até porque em Passo Fundo, na época em que eu fiz vestibular, não tinha jornalismo ainda, né? Então, eu teria que vir para Porto Alegre de qualquer forma. Então, para mim não era algo acessível, assim, não conhecia ninguém, né? Nenhum jornalista, né? E aí, foi assim que surgiu na minha vida a ideia do jornalismo, por gostar muito de escrever, de ler. Eu dei uma olhada e falei, acho que eu gostaria de fazer esse curso. Mas entrei bem verde, assim, sabe? E aí foi me encantando, vi que realmente era o curso que era para mim mesma. Amei, sou uma apaixonada pelo jornalismo. Fê, e como que foi o início da tua vida profissional? Conta um pouquinho pra gente. Chegando lá, é engraçado porque aí eu dava aula de dança junto, né? Enquanto eu fazia faculdade, eu estava dando aula de dança ainda. Quando eu comecei a estagiar, eu tive que abrir mão da dança porque começou a ficar muito. Eu tinha, né, aí foi a escolha, foi o momento da escolha, do rompimento de vez, assim, que eu pensei, bom, e agora, né, a gente vai ter que escolher um caminho. E aí eu abri mão das escolas e fiquei com 100% voltada para o jornalismo e fiquei, assim, tranquila com aquela minha decisão também, né, eu já tinha tentado dançar em companhia profissional, já tinha passado por todo um processo que não tinha fluído. E aí, então, naquela época, né, era uma época, eu me formei em 2010 na PUC. Em 2010 foi o ano que o Instagram surgiu, né? Em 2012 eu acho que foi o ano que a Meta comprou o Instagram. Em 2016, da maneira como a gente conhece hoje o algoritmo. Então, não tinha redes sociais. Não se pensava, o que a gente pensava era mídia tradicional, né? Jornal, TV, rádio, basicamente, ou assessoria de imprensa. A gente já tinha aula de jornalismo online, que era mais voltado para site, né? Mas eu vou dizer pra vocês, eu torcia super. Né? Hoje eu encontro o meu prof da época, que é o Pazzi, que é um baita professor da PUC, e a gente dá risada porque eu era assim, não, que saco, aula de online, porque eu queria escrever revista, assim. E aí eu já tinha desistido de TV, MTV, nada disso, queria era escrever mesmo, aí eu já tinha, né, entendido que esse era o caminho que eu gostaria. E aí eu comecei a focar no Zero Hora. Eu bati muitas vezes na trave antes até entrar na Zero Hora. Fiz muitos testes naquela época, vocês pensam que para entrar na Zero Hora tinha todo um processo seletivo, e eu me lembro que as provas para assistente, né, de conteúdo, porque eles não tinham estagiário na época, eram no auditório da SPM, às vezes para uma vaga. Uau! E eu me lembro que era todo mundo sentado, assim, eu me lembro que eu cheguei e sentei lá atrás, assim, eu pensava, gente, não vai dar para mim. Por quê? Porque eu nunca fui uma aluna exemplar. Nunca. Então, até falei para vocês aqui nos bastidores, né, o meu português nunca foi perfeito. Eu não tinha o inglês perfeito. E eram provas assim, inglês, conhecimentos gerais, português. E aí quem gabaritava aquilo ali passava. Era um vestibular, assim, vestibularzão. Então eu não entrava. Eu não entrava de jeito nenhum, não entrava. Eu pensei, gente, como... Eu tava prestes a desistir, era um 6º processo seletivo. E aí eles fizeram um processo mais restrito para casa de verão de praia. E aí tinha uma série de requisitos, tu tinha que morar 3 meses em Capão da Canoa pra ficar nessa casa de praia, tu tinha que se virar, tipo, tinha que ter onde ficar, tu tinha que dar um jeito de ir e vir e tal, toda a função. E eu pensei, olha, eu vou tentar, porque eu acho que esse é mais... E aí não tinha todas as provas, era mais seletivo mesmo de conversar, de ser entrevistado. E aí eu conheci a Fabíola, que foi a minha madrinha lá dentro, assim, da Zero Hora, né? Que foi a pessoa que me selecionou num primeiro momento. Mais pra frente... aí eu fiz aquele estágio ali, foram
3 mesinhos e aí não me contrataram, entrei de novo para aquele looping de Volta. Aham. Mas aí meu nome já tava lá, né, já tava rodando. E aí um professor meu, o Leonão, um professor muito querido, me indicou pro chefe de redação, porque às vezes eles queriam uns contatos mais quentes, e aí o chefe da redação da Zero Hora ligou para esse professor, que era muito querido, professor de escrita, e perguntou, tu tem algum aluno aí bom de texto que tu queira, né, que tu acha interessante? E daí eu me lembro que ele disse assim, olha, ela precisa ser lapidada, é um diamante que precisa ser lapidado, mas é um dos melhores textos que eu tenho, e passou o meu contato. E aí teve esse QI muito importante, né, de dentro da faculdade. Então eu acho assim, dessa história, não é que não se deva valorizar a faculdade, não é. Eu acho que a gente tem que focar o que a gente é bom. Então eu não era excelente em tudo, né, não tinha o combo perfeito ali para passar naquele vestibular, mas o texto, que era o que eu mais gostava, eu me dedicava muito, e para a cadeira desse professor em especial, era uma cadeira que eu dava a vida, que eu amava mesmo, assim. Né? E então, graças a ele, né, com essa indicação e a minha dedicação dentro do curso, da cadeira dele, foi que eu acabei entrando na Zero Hora e fiquei, né, por 7 anos ali dentro. E essa questão da escrita, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas pessoas que leem mais, de uma forma geral, escrevem melhor também, né, porque acabam criando uma bagagem ao longo da vida. Isso tu desde pequenininha, né, sempre estava ali lendo com livros, com certeza isso trouxe um aporte muito maior para ti. Sim, para escrever tem que ler. Não tem jeito, assim. Esse é o segredo. E é por isso que eu tenho essa confusão na minha vida sempre. Tá, como que eu não sou perfeita na gramática, mas eu escrevo bem? Tem essa dúvida, né? É porque eu escrevo bem porque eu leio bem, né? E aí, porque eu leio, isso pra mim é óbvio. Pra mim, eu olhava a prova de português, assim, no colégio, pra mim aquilo era óbvio. Eu olhava e falava, não, isso aqui é isso, né? Porque o meu cérebro já tava, aí vocês devem saber, condicionado, então... Qual é o sujeito, eu olhava, tá, pra mim isso aqui complete o verbo correto, pra mim era uma coisa que era óbvia, mas não que eu soubesse a regra, era porque eu lia muito. Então realmente o meu treinamento foi feito, a minha formação foi feita à base de leitura. E hoje em dia que eu faço mentoria de escrita, né, a minha mentora, que é a Lu Tomé, ela fala isso. Quando tu estiver escrevendo algo que tu precisa se inspirar, tu precisa ler coisa boa, né? Como eu tenho os clubes de leitura e às vezes tem livros que não são tão bons, às vezes ela sempre me pergunta, o que tu tá lendo? Ela, ai meu Deus, isso não, queria que tu estivesse lendo uma coisa melhor e tal. e realmente, às vezes quando surge um autor que é melhor, aí dá um gás, porque ela disse, esse é o teu combustível, né? Tu precisa se alimentar. Então, para escrever, tem que ler, né? É bem como vocês falaram, o cérebro ele vai se condicionando e vai se abastecendo, é uma bagagenzinha ali, né? É vocabulário, é tudo, né? Então não adianta, a gente vai... É a academia do cérebro. É a academia do cérebro, é a academia do cérebro e funciona super bem, né? Tanto que já tem estudo bem evidente, assim, com as crianças que leem, as que não leem, a diferença depois para as partes de leitura e escrita e etc. Mas na própria Zero Hora foi mudando, assim, né, de ramo dentro, entre aspas, dentro da Zero Hora. E aí, como é que foi essa guinada, assim, como é que tu te sentiu dentro ali? Ali dentro o que acontece? Eu entrei, quando eu fui contratada, eu entrei para um setor que na época era o COP, né, se chama o COP, que era onde ficavam todos os estudantes de jornalismo ali, dando um apoio para a redação. Então a gente fazia escuta, o que é a escuta? Escutava os programas de rádio e os programas de TV e pegava as principais manchetes e mandava para a redação, era um controle. Ronda policial, a gente ligava de hora em hora, isso hoje não, né, com o X, hoje, o Twitter não caiu em, assim, não tem mais nenhum sentido. Mas a gente ligava de hora em hora para todas as delegacias do estado para perguntar se tinha alguma ocorrência. E aí, era... Que loucura. Sim, e aí tu ligava, eles já sabiam, aqui é fulana daqui, é a Fernanda da Zero Hora, sargento. Alguma ocorrência de vulto, a gente falava. Aí, não, tudo calmo por aqui, Fernanda, tá, beleza. Ou, teve um acidente de trânsito, tal coisa e tal. E era assim que a gente pegava as notícias. Aí, se era uma coisa grave, a gente mandava a equipe de reportagem, né? Mandava os alertas para a equipe, para a redação e uns repórteres. E a gente ficava só nesse abastecimento. E aí, ali dentro, a gente tinha que tentar uma vaga de repórter. E para mim, né, a vaga que surgiu foi uma vaga dentro da coluna social, de assistente de coluna social. E o que eu sempre repito
Eu acho que ninguém faz jornalismo para ser colunista social. Era uma coisa que eu não tinha na minha visão, pelo menos, né? Mas foi o que surgiu para mim, né, naquela época. E foi um lugar que foi muito importante para os relacionamentos que eu fiz e o quanto eu cresci. E porque eu tive essa oportunidade de ir para frente, né? Então eu era assistente de coluna social e aí depois disso eu virei editora online da revista Dona por um tempo, que era o lugar onde eu sempre mirei, assim, gostaria de trabalhar com a grande reportagem, comportamento, entretenimento. E aí me chamaram de volta para a coluna social para assumir o posto de colunista, né? Então eu fui colunista social por 3 anos da Zero Hora, né? Criei a rede social, naquela época as redes sociais já estavam muito em evidência, né? As coberturas em Instagram e tudo, em blog principalmente. E aí criei o produto que era a rede social, que foi um produto bem legal, que eu me orgulho muito. E ali fiquei, então, até o final, até eu sair, né, pedir demissão. Fiquei durante esses 3 anos fazendo um trabalho multiplataforma. Então, eu entrava na TV Com, tinha um quadro na TV Com, tinha um quadro na rádio, fazia evento também. Eu tinha 8 páginas semanais, porque a minha coluna de final de semana, de domingo, era dupla. Então, era bem puxado, né? E cheguei a ter, na época de Copa do Mundo, eu tinha 2 colunas por dia. Então, foi um trabalho intenso, mas muito divertido. Entrevistei várias celebridades, então meu sonho de capricho, né, deu certo. Deus se Entrevistou a Sandy? Ai, a Sandy não, mas eu encontrei o Júnior. Tá valendo. Já tá valendo. Já tá valendo. Mas a Sandy ainda tem esse desejo. Mas tiveram pessoas muito legais. Eu tinha oportunidades incríveis estando ali, assim, né? Então, foi uma experiência bem legal, mas era muito distante do lugar que eu gostava de ocupar, que era o da escrita. Porque a coluna são notinhas, né? Não tem espaço para te fazer uma coisa maior. Foi isso que foi me desgastando. Mas foi uma grande oportunidade. Na época eu tinha 25 anos quando eu assumi, eu era muito nova, né? Eu acho que eu fui a colunista mais nova da história da Zero Hora de coluna social. E com uma grande responsabilidade, né? Então foi muito legal, assim, foi uma honra ter feito. Eu sou muito grata ao Grupo RBS, né, por ter me dado esse posto. Mas mesmo assim, né, Fê, tu trouxe uma visão mais jornalística, né, pra rede social. Sim, foi o meu objetivo. Quando eles me entregaram a coluna, eu já tinha tido a colunista anterior a mim, a Milena, ela tinha muito essa visão, ela queria fazer uma coluna mais ao estilo do Globo, né, Mônica Bergman, Folha de São Paulo, que eles já tinham essa vibe menos fotografia de evento e mais matérias, curiosidades da cidade, do entorno. E eu aprendi isso com ela e gostei muito. E aí eu mantive para esse lado da Milena e eu ia catando isso, assim, quem sabe a gente começa a fazer uns perfis, aí eu fazia entrevista de perfil com algumas pessoas. Aí eu fiz uma websérie também, que era o Entra na Sala, que tinha as entrevistas, talvez era o primórdio dos podcasts e videocasts. Na época foi uma coisa super inovadora, ganhou um prêmio e tudo. Na época entrevistei o Pianges, a Marta Medeiros, teve um monte de gente legal. Então eu consegui sim trazer bastante jornalismo pra coluna, foi um case. Diferencial, né? Vai achando um pouquinho de cada coisa e vai... E me diz uma coisa, quando tu tomou a decisão, vou sair, e depois teve a ideia, bom, agora eu não sei se foi ao mesmo tempo que tu teve a ideia do ir de volta. Foi assim, quando eu decidi sair, pensava, o que eu vou fazer, fiquei ansiosa. Aí, normal. Que eu decidi sair, né, porque realmente eu entrei num processo de muito trabalho, de depressão, né, tive um burnout que tá até agora tudo tá muito em alta, né. Sim. Infelizmente. Mas na época eu não entendia o que era isso, mas eu comecei a emagrecer muito, comecei a ter muitas crises de ansiedade, também tive um problema importante com álcool, comecei a descarregar em muitas frentes, assim, e comecei a repensar, só que eu não tinha coragem de sair daquele lugar, porque eu pensava, as pessoas vão me esquecer, eu tinha muito medo de ser esquecida. Primeiro que para assumir aquele lugar de colunista social, não sendo de Porto Alegre, né, eu era do interior, eu não conhecia ninguém, eu conheci todas as pessoas, eu fiz uma frente de relacionamento, foi uma caminhada, e eu via que muitas pessoas que saíam da Zero Hora, eram esquecidas, né, e até porque as redes sociais ainda estavam em ascensão, ainda não existia. Hoje as pessoas saem da faculdade, tem gente que nem pensa em ir para uma mídia tradicional, já vai criar seu blog, seu perfil, sua agência de conteúdo, sabe, já é outra história. E eu pensava, gente, o que vai acontecer se eu sair daqui, né, então eu demorei para tomar essa decisão, e eu queria já sair
com alguma coisa definida. Porque eu pensava, se eu sair e ficar tipo, vamos ver, né, manda jobs, como hoje fazem. Eu pensava, daí sim que eu vou ser esquecida, vou ser enterrada aqui, acabou, eu tinha esse pânico. E então eu falei, eu já tenho que sair com um projeto na manga. E aí eu já viajava bastante, as pessoas gostavam das minhas coberturas de viagem no meu Instagram. Meu Instagram tinha 10 mil seguidores na época, que pra época era muita coisa. E aí eu pensei, vou lançar um perfil de viagens, né? E a ideia do Volta ao Mundo veio depois de 6 meses que ele foi lançado. Mas no dia seguinte que eu saí da Zero Hora, o Ida e Volta já entrou no ar. Então foi bem estratégico. Entendi. Claro. Que legal, né? Porque até eu tava vendo ali do símbolo do Ida e Volta, que daí forma o infinito. Isso sim, tá aqui. Ali, né? Tá ali, ó. Não, e é legal essa ideia. E eu vi que foi uma pessoa que te falou, né, da ideia, por que tu não vai dar a volta ao mundo? Sim, um amigo meu, o Roma, ele mora em São Paulo, que ele tinha feito. Ele fez essa volta ao mundo. Pra ele tinha sido a grande experiência de vida dele, não tem como não ser, pra mim também é, né, a minha. E ele disse, Fê, agora que tu lançou esse projeto, sabe que quando eu fiz as pessoas me pediam muito pra compartilhar. E ele disse, mas eu não tenho esse dom, não tinha esse dom. Ele disse, eu mandava uns e-mails para uns amigos e era isso. E na época dele era o e-mail ainda, nem tinha as redes. E aí ele disse, por que tu não faz? E deu, mas como assim volta ao mundo? E ele disse, existe uma passagem de volta ao mundo. Eu falei, como assim existe uma passagem de volta ao mundo? Aí eu fui tomar um café com ele e ele me explicou tudo. É assim, assado e tal, tu compra aqui por essa ou essa companhia, né? E aí tu tem que fazer X paradas em tanto tempo. Me explicou todas as regras. E eu falei, quero. Quero. E por mais incrível que pareça, naquela época, o valor da passagem ele não é um valor caro. As pessoas pensam, a vida da pessoa, uma passagem de volta ao mundo, é realmente, né, um valor expressivo. Mas na época eu acho que eu paguei com $1, que devia estar naquela época $2, $3 no máximo, eu paguei $5 mil a passagem. Sim, não é... Meu Deus. 10 paradas, né, por todo o mundo. Então, só que, claro, eles têm um monte de regrinhas. Sim. Que tu não pode repetir lugar, tu não pode voltar nunca, tu tem que ficar indo. Sempre. Porque senão as pessoas ficam comprando essa passagem e ficam indo e vindo, sim. Né? Que é muito mais barata. Tem uma série de regrinhas que tem que seguir. E aí me disponibilizei, organizei e fui, gente. Que loucura, né? Mas eu fui. Durou quanto tempo? Foram 9 meses, né? Eu calculo praticamente um ano, porque eu saí em março e voltei em dezembro. E mas foi exatamente, eu saí 15 de março, voltei 15 de dezembro. Então 9 meses. Certinho. E eu achei muito legal, Fê, porque aí, tu escrevendo o livro, vamos lá, vamos quebrar protocolos aqui, o livro da Fê. Então, vendo, tem uma frase que tu diz assim, se você acha que esse livro vai ser sobre a viagem, você está completamente enganado, algo assim, né? E como é legal, porque daí tu fala sobre a tua vivência durante toda a viagem, sobre não só os perrengues, mas a emoção do que tu teve. E até eu tava lendo ali, principalmente daquela cena que tu vê eles... Agora eu já não me lembro onde é que era na África, e que daí eles tinham um símbolo que eles estavam com as correntes sim, no pescoço. Gente, eu fiquei pensando naquilo assim, tu imagina tu chegar lá, tu vê, porque eles estavam sobre escravidão, enfim. Memorial da escravidão. E aí eles tinham uma cena dos negros, enfim, com as correntes que eram usadas antigamente no pescoço. Então é uma coisa que daí aquilo ali te abala tanto, que por mais que depois tu vá para uma praia maravilhosa, que tu vá fazer qualquer outra coisa, não tem como tu te manter, né? não tem como, exatamente, não tem como tu manter assim teu dia a dia, tua rotina com aquilo lá que tu acabou de ver. É um choque. E eu acho que isso que é legal, sabe? Porque são histórias não só da viagem, a história do teu sentimento. Como é que foi, assim, pra ti? Porque realmente, assim, eu não tinha muito roteiro, né? Então, quando eu comecei a falar da ideia de escrever o livro, as pessoas achavam que seria dicas de viagem, porque as pessoas me pedem muita dica de viagem, mas eu não sou essa pessoa. Eu não tenho muita dica de viagem, eu não tenho isso muito anotado, porque para mim a viagem é sobre a transformação que ela pode fazer na gente, né? Então eu sempre sustentei, né, a ideia de que a viagem é um agente de mudanças mesmo. A gente estava falando aqui, todas nós mudamos de cidade. O quanto a nossa vida mudou no momento em que a gente mudou de cidade, né?
Então, o quanto a gente precisou se desconectar de algumas coisas, o quanto a gente precisou manter coisas que a gente tinha para manter a essência. Então, para mim, a viagem, ela tem esse papel. Porque eu comecei a reparar que quando eu saía de Porto Alegre, ia viajar para praia, né? Fosse pro Rosa ali. Eu tava com algum problema, alguma coisa, eu conseguia dar uma iluminada naquilo, enxergar de longe, sabe? Quando tu enxerga distante, assim. E eu pensei, nossa, eu acho que a viagem tem esse papel de transformação. Então, ao longo dessa viagem, eu fui muito sentindo, né? E percebendo que a viagem também, ela era feita, não pelos lugares, mas pelas pessoas que eu encontrava. Como eu tava sozinha, a viagem inteira, é interessante isso, porque quando tu viaja sozinho, tu encontra mais pessoas do que quando tu viaja acompanhado. Porque acompanhado, tu tá fechado com os teus amigos ali, com o teu companheiro, tua companheira, enfim, né? E quando tu tá sozinho, não. Tu tá mais aberto a chegar num lugar e alguém chegar em ti pra conversar e trocar uma ideia e vamos junto, né? Os mochileiros, principalmente, se acolhem muito. Então, cada lugar ia criando um impacto em mim e eu ia registrando num blog, né? No meu blog de viagem, que ainda tem. Ia registrando em blog, ia fazendo os vídeos também. Naquela época era o YouTube muito alto, ia fazendo os vídeos. E na volta, então, eu decidi que o livro eu queria que ele fosse uma história contínua, assim. E que representasse essas pessoas, então, que passaram pelo meu caminho, que fizeram que a minha viagem fosse o que fosse, porque elas estavam lá. Porque se eu fosse hoje, fizesse o mesmo roteiro, ela poderia ser muito diferente, porque eu ia encontrar outras pessoas, possivelmente, né? Então, acho que foi esse, assim, o processo, né, da viagem, de roteiro e de como eu cheguei ao livro, né, Quem é a Estrada, com esse título, que tem essa provocação. Sabe, Fê, escutando a Manu também, eu fiquei pensando na nossa conversa com o Zelig. A gente gravou um episódio sobre ansiedade. Aí teve um momento ali que ele tava, enfim, conversando com a gente, explicando que as nossas memórias, né, elas vêm muito mais dos afetos do que necessariamente do operacional. E é exatamente isso que tu nos falaste agora, que não é a dica do restaurante, ou a dica de qual o melhor caminho, ou o ônibus, trem, o que for. Foi o que tu sentiu, foi o que tu viveu, as pessoas que cruzaram o teu caminho, né? As principais recordações é bem isso, assim, são as que foi gerado pelas aquelas pessoas que eu encontrei. Eu acho que as horas que eu estava sozinha, eu não tenho tanta recordação, assim. Eu fiquei muito tempo sozinha, óbvio, mas eu sei que as situações em que tiveram pessoas foram diferentes, foram especiais, né? Porque nós somos, né, seres acostumados ao grupo, sociais, exatamente. Fê, então, conversando contigo, né, a gente vê que a leitura e a escrita sempre tiveram presentes e sempre moveram a tua vida. Então, que benefícios, assim, tu notaste que a leitura, a escrita trouxeram para ti? Eu acho que, principalmente, abriram a minha visão de mundo, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre leu muita ficção, né? Ficção, romance. Às vezes as pessoas têm uma confusão de que ficção é ficção científica, não é isso, né? Ficção é uma história que não é realidade. E então, os livros esses de utilidade que a gente lê, né? Eles são legais, mas a gente parece que tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, aprendendo. Nesse caso, não. É uma maneira de tu relaxar a tua mente quando tu lê uma história, uma ficção, mas ao mesmo tempo em que tu vai inserindo mensagens novas, né? De universos diferentes. Então, quando tu lê uma autora da Etiópia, por exemplo, né? Um autor da Índia, como eu li esse ano, uma história biográfica do Eduardo Louis, que é um fenômeno agora da literatura contemporânea francesa. Nesse caso, assim, tu vai entendendo a vida dos outros e enxergando a vida, né, através dessas letras, né, dessas passagens, que faz com que tu viaje sem precisar sair muito do lugar, né? Outra maneira de viajar. Então, eu acho que o principal benefício é, em primeiro lugar, enxergar os outros, né? Ampliar a visão de mundo. Vocabulário, né? Que foi que a Manu até trouxe aqui, a questão de vocabulário enriquece muito a facilidade para falar. Vocabulário, foco, né? Concentração. Porque a leitura hoje, mesmo que seja num Kindle, né? Que não seja no livro físico, mesmo assim é concentração, é meta, é páginas, quantas páginas tu vai ler por dia. Para te dar segmento a uma história, não ter que voltar atrás, tu tem que ter todos os dias ler um pouquinho. Então eu acho que isso, além, é claro, né, da conversa que tu vai ter com as pessoas. Eu sou muito aquela que gosta de falar do livro em tom de fofoca. Gente, tô lendo um livro, que você não sabe o que aconteceu. Gente, o livro tem isso, que eu fico tão impressionada que às vezes eu chego na academia pro meu personal, porque eu leio antes de dormir, né? Aí de manhã, às vezes, o Felipe já saiu, aí eu vou e tá só lá impressionada.
tu não sabe o que tinha no meu livro ontem, aconteceu isso. Pior que ele já comprou vários livros, que eu vou falando e vai se interessando. Mas eu acho que todos esses são benefícios importantes da leitura, né? Eu fico curiosa também para vocês me dizerem do ponto de vista do científico quais são os benefícios. Mas é exatamente por essa linha. Porque muitas pessoas acham que o único benefício seria o aumento de vocabulário, né? Descobrir palavras. E não, eu diria que esse é um dos menores benefícios. É a ponta do iceberg de todos. Melhor falando assim um pouquinho da parte neurológica mesmo, a gente ativa muito o lado esquerdo, né, do nosso cérebro, que é o lado responsável pela linguagem. Então, a gente precisa ativar várias partes do cérebro, que tem a partezinha ali, desde o córtex visual, que fica aqui no occipital, o córtex temporal, que é o córtex da linguagem, e todas essas vias, eles precisam interagir entre eles. Então, dessa forma, a gente cria mais conexões neurais, a gente fortalece, a gente previne doenças neurodegenerativas, né, Manu? A tua área. A gente cria essa capacidade empática com os outros, a gente consegue se colocar mais no lugar de uma outra pessoa. Né? Isso para as crianças é muito importante, né? Porque as crianças, assim, elas não têm muita noção de como regular os seus sentimentos, não sabem como agir. E ali, com um exemplo bem lúdico, com um personagenzinho, a gente consegue explicar melhor para elas, né, o que fazer, como sentir, como ajudar, etc. Então, os benefícios são inúmeros. Foco, né? Isso que tu falaste. E diminui. Imagina, tu tem que, no momento que tu tá te concentrando na leitura, automaticamente tu vai diminuindo tua ansiedade também. Então são coisas, né, tem estudos sobre ansiedade. Então é legal, né? Eu trabalho muito isso, meus vozinhos, que eu gosto de puxar pro meu passado. Meus vozinhos, é um momento que tu tem o prazer do teu dia, de tu, enfim, uma ficção, etc., em que tu vai imaginar um personagem, em que tu vai colocar a cor que tu quer, o cabelo que tu quer, aquilo ali tu tá basicamente estimulando o teu cérebro, então é maravilhoso como prevenção. Né? Não é uma atividade passiva como assistir um filme, por exemplo. Né? Vamos falar sobre o Clube do Livro. Como é que começou? Como é que surgiu a ideia? Assim? Eu lancei o livro, foi 2021, e fiquei um tempo ali focada, escrevi, foi um processo bem difícil. Lancei e passei 6 meses envolvida nesse lançamento, porque eu lancei ele independente. Então eu tenho a Vienense, que é a editora que lançou. Ela é uma editora comercial. O que significa isso? Que eu paguei para esse livro ser publicado. Eles não são meus parceiros. Então eu precisava vender. E aí eu peguei minha rede, né, e comecei a divulgar, e comecei a viajar, e botava o livro embaixo do braço, ia nas livrarias, não sei o que e tal, fiz toda a função. Porque eu descobri que eu não era ninguém na fila do pão nesse lugar. Porque eu pensei, eu sou uma influenciadora, tenho uma rede legal aí, uns 30 mil seguidores, vou lançar um livro, vai dar tudo certo, né? Comecei atrás das editoras, não, né? Nem pegavam, assim. E aí, a mesma coisa nas livrarias. Depois que eu publiquei, eu chegava nas livrarias e dizia, eu posso deixar aqui uns 10 exemplares? Não, é curadoria, né? Então, e eles não estão errados, né? É a curadoria. Quantas pessoas devem chegar lá e bater e dizer, eu quero deixar meu livro, né? E aí, eu vi que eu tinha uma barreira muito importante ali, né? Eu falei, gente, se eu quero entrar nesse mercado, eu preciso me direcionar para isso. Porque as pessoas não conheciam o meu lado escritora. Às vezes eu fazia um post, eu escrevia um texto no meu perfil e tinha um potencial, viralizava e tal. Chegava um monte de seguidor ali por causa do meu texto e eu não continuava escrevendo. E as pessoas iam embora. Então esse era o fluxo. E aí naquele ano eu fiz todo esse lançamento, fui abrindo espaço, né? Fui abrindo espaço nas livrarias, fui abrindo espaço em várias cidades aqui do interior do estado, Porto Alegre. E quando terminou, foram 6 meses, assim, eu voltei para aquele mesmo lugar de fazer publi, trabalhar com influência, e aquilo para mim foi um vazio, assim, gigantesco. Pensei, meu Deus, me afastei de novo, sabe? Fiz todo esse trabalho e me afastei de novo. E eu não ia escrever outro livro imediatamente, sabe? E eu falei, já sei, então eu preciso me consolidar, assumir esse lugar de escritora, que para mim era muito difícil de assumir, muito difícil. Porque quem é que diz que tu é escritor? Tu não tem um diploma de escritor. Até tem hoje, né, os cursos de escrita criativa e tal. Mas eu sou jornalista de carteirinhas. Eu era professora da SPM de carteirinha, mas não escritora. Ninguém me dizia que eu era escritora. Então, pra mim, parecia uma coisa egocêntrica eu dizer que eu era escritora, né?
Então, eu falei, bom, eu vou começar a escrever aqui, sutilmente, no meu perfil, e vou começar a ler, indicar tudo que só vai entrar nesse perfil agora, história. Seja livro, seja filme, seja série, seja o que for, só vai entrar nesse perfil isso, né? E vai ter gente que vai sair, vai ter gente que vai entrar, e é isso aí. Não vai mais ter look do dia, não vai mais ter Fê engraçada, que era o que eu vendia muito, né? A parte do humor, então... eu tinha muito vídeo engraçado, muito conteúdo de humor. Não desses que vocês estão imaginando do TikTok, tá? Não era isso. Porque não era essa época, que senão seria, porque eu era desse tipo. O pessoal daqui pode dizer. Mas que eram meus editores. Mas eu era eu no story, falando, muito desapegada e fazendo palhaçada e tal. E as pessoas adoravam isso, né? E tinha essa coisa da diversão ali no meu perfil. E então o meu lado escritor, ele é um lado mais depressivo. Quando eu escrevo, é mais triste, é mais pesado, é um outro perfil meu. Então, quando eu decidi isso, que eu virei e falei, a partir do dia 1º de janeiro vai ser assim. Eu cumpri todos os públicos que eu tinha que cumprir, entreguei tudo e aí comecei a não pegar mais trabalho e só fazer isso. Bom, entrei em pânico, porque todos os meus clientes foram embora. Ninguém gostou do novo perfil. Saí, perdi um monte de seguidor e eu pensei, Jesus, isso aí não deu... entrei em pânico, falei, isso aí não deu certo, gente. Como que eu fui fazer isso? E eu olhava, assim, os meus clientes que eram meus indo pra outros influenciadores que tinham um perfil meio parecido e eu, gente, acho que eu dei um tiro do pé, eu não devia ter feito isso. Mas tá, tudo bem, eu fazia muita websérie, e aí começou a sumir isso da minha vista, do meu alcance. Mas eu segui ali, lá, todos os dias. Fiz lá um cronograma de redes sociais, adianta, viu, gente? Fiz o cronograma e comecei. Um livro, uma frase de livro, não sei o quê, nananã, tudo organizadinho, um filme, uma série, um texto meu. Nananã, tudo bonitinho. E aí começou a chegar gente nova, né? E aí aos poucos foi entrando gente nova. Eu parei de me expor tanto, que era uma coisa que eu não percebia, mas me incomodava. Agora eu percebo. Agora, recentemente eu tava comentando um post que foi mais exposição, que fazia muito tempo que isso não acontecia. E tô sentindo, assim, como é que tá sendo. Não é ruim, porque é uma coisa que também tô acostumada, mas é o que não acontecia mais tanto, né? E aí foi isso, eu fui fazendo, fui me regrando ali. E aí as pessoas começaram a me pedir. A gente gosta tanto das tuas dicas de livro, por que tu não monta um clube? Por que eu não monto um clube? Só que eu pensava, não tenho tempo para um clube, isso vai ter que ser um projeto comercial, né? E aí, porque daí é uma maneira de eu viver disso, de eu organizar isso. Então, eu tive um penso comercial em cima disso, né? Surgiu uma marca interessada, que é o OS, que foi a minha primeira parceira, uma marca de alfaiataria feminina, a Lucecom. Ela tinha tentado fazer com as clientes dela para criar um senso de comunidade e não tinha dado certo. Porque ela não tinha gente, assim. Ela disse, não engajou. Ela, quem sabe a gente se junta e faz. Eu falei, beleza. E aí, no primeiro dia que a gente abriu as inscrições, assim, já foi um sucesso. E ficou muita gente em fila de espera. E aí, assim, essas pessoas que estavam em fila de espera começaram a me procurar e falar que maneira a gente podia fazer. Eu falei, olha, se tiver outra marca que tiver a fim de entrar junto. E aí começamos a desdobrar, né, em outras marcas, dessas pessoas das filas de espera que foram indo atrás e fazendo a comunidade crescer, né? Então, hoje, além das parcerias com as marcas que eu tenho o clube online, que daí não tem parceria nenhuma de marca, né? As pessoas podem se inscrever e fazer parte de todo o Brasil, fora do Brasil, tem gente até de Portugal. E tem o clube, que ele é uma ação social. Então, como que funciona? As pessoas se inscrevem, pagam um valor para participar do clube mensalmente, mas esse valor é revertido por uma ONG, que é a Dia do Amor. E aí eu coordeno outro clube do livro com as meninas em vulnerabilidade social dessa ONG. Que legal! Que legal. Então, meu trabalho mudou, assim, completamente pro meu propósito, 100%. Assim. Hoje eu posso dizer que eu estou bem feliz fazendo o que eu faço, que era uma coisa... Parecia que tinha sempre faltando alguma coisa, sabe? Tava sempre, agora, eu tô trabalhando com viagem, é uma beleza, mas, ainda parece que tá meio fútil, ainda parece que tá meio raso, que as pessoas não alcançam isso. E nesse caso, eu acho que não que a leitura seja para todos, né? A gente sabe que muita gente não tem acesso a livros, não tem acesso à leitura, né? Não tem essa ingenuidade, até por isso tem esse projeto social também, pensado para as meninas, né? Com livros direcionados para ela, mas eu acredito que a leitura muda o mundo. Então, quanto mais pessoas leitoras se conscientizarem da importância da leitura, eu acho que a gente consegue ter uma sociedade um pouco melhor, né? E me diz uma coisa, como é que funciona o clube agora? Por exemplo, eu quero me inscrever. Sim. Como é que funciona?
Nesse momento, eu tô com 5 clubes em andamento, né? Então, são mais ou menos umas 200 pessoas, né? Da comunidade. Fepandolfo. Da comunidade. Da seita do livro. E os clubes com as marcas, né? Que são gratuitos, então as pessoas só têm que se inscrever e entrar. Eles estão lotados, mas tem as filas de espera. Então, eu vou fazendo um controle. Fulaninho não aparece X vezes, ou alguém pede pra sair, a gente vai mexendo, vai rodando, tá? Então, eu quero participar de um desses clubes gratuitos. Só entrar no meu perfil, tem o link pra lista de espera, só entrar na lista de espera. Partiu, já viu, né? Já viu que vai ser. Não, a gente vai catar, a gente vai chegar no... O clube online, aí é via inscrição, né? Ele também tem um limite de vagas, mas ainda tem algumas vagas. Por que ele tem esse limite? Porque eu ainda assim abro pra todo mundo falar. Então não é pra eu ficar me palestrando ali, não é um seminário. É a ideia que as pessoas falem. Compartilhando. A sua visão do livro. Eu gosto que quem queira falar, fale. Que não fique com aquela vontade de falar e não consiga compartilhar. Então, ele também tem um limite ali de 40 pessoas, né? Agora acho que a gente tá com 33 ou 34. E tem esse que é a ação social, esse sim, ilimitado, porque se a gente tiver que fazer 3 clubes, a gente vai fazer. Porque cada pessoa que se inscreve abre vaga para uma menina, né? Então, a gente... Nesse momento, eu acho também, a gente tem umas 30 pessoas, 30 mulheres inscritas. Todas mulheres, né? E não é porque é um clube feminino, é porque acho que as mulheres gostam de compartilhar mais suas leituras. Então, também, quem quiser, é só me procurar ali. Também tem todos os links no meu perfil, no @fepandolf. E aí, é só se direcionar ali. E como é que... Quantas vezes por... Como é que... Uma vez a por frequência, mês, né? Então, uma vez por mês, normalmente eu sugiro livros que são de ficção, romance, né, dentro das leituras, autores mais contemporâneos. Eu não leio tantos os clássicos, na verdade não leio os clássicos por uma razão específica de curadoria, né, não, obviamente nada contra, mas é questão de, os autores estão vivos, a gente às vezes consegue ver um podcast, compartilhar uma entrevista, né, a maioria fica mais interativo. Dos autores contemporâneos, fica mais interativo, ou eu vejo que tá vindo um autor aqui para Porto Alegre, vamos ler a Rosa Monteiro, veio para Fronteiras, vamos ler a Rosa Monteiro, vamos ler a Carla Madeira, que estava aí no Instituto Ling, sabe? Então eu tento ver alguma pauta que está no momento, pra gente alimentar bem a discussão. São livros de mais ou menos entre 200 e 300 páginas, para o pessoal conseguir vencer também num mês, né? E aí normalmente tem o coffee, uma interação, e aí depois o debate. Sensacional. Adorei. Muito legal. A gente vai ter que organizar no futuro um clube... Vamos junto. Um clube Fepandolf, Papo Sem Neuro. Eu acho que isso aí é um dos que... É o futuro. É o futuro. Adorei. Que elas são tudo loucas, vão assistir aí e vão começar a mandar mensagem a pressionar. Fê, tem algum livro, assim, pensando em algumas dicas, né? Tem algum livro que na tua infância, na tua adolescência te marcou muito? Tem. Olha, eu acho que livro bom pra criança é livro que a criança lê. Sabe? Então, porque não vai ler gibi, porque não vai ler... gente, é bom... Esse dia tinha uma discussão lá na Academia Brasileira de Letras, porque o Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, recebeu um lugar, enfim, mas não é livro, não é literatura. Gente, pra mim porque ele foi a partir dali que eu engatilhei, né, dentro das minhas leituras. Eu esperava uma ansiedade, aquelas revistinhas chegarem, né? Acho que pra mim, assim, quem me salvou na infância foi Pedro Bandeira, que eu sei que ainda é muito lido. Esses dias eu fiz uma investigação, eu sei que ainda é muito lido pelas crianças. Eu acho que na adolescência que me perguntam bastante. Eu sei que tem autores novos aí, obviamente, mas na minha época, Agatha Christie, né, a gente falou do suspense, enfim, policial. Nossa, eu tinha toda a coleção. E quando tu é adolescente, aquela questão uma coisa liga na outra. E então, às vezes as mães perguntam, meu filho adolescente não lê nada. Tenta dar uma Agatha Christie, uma coisa assim, um suspense policial e tal, que daqui a pouco vai se interessar mais, né? Vai imaginar. Então, acho que esses livros foram bem importantes para mim. Acho que Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, daí entra para a questão de clássicos. Foi um livro que marcou muito. Acho que foi o primeiro clássico que eu li porque eu quis, sem ser uma indicação da escola, vestibular. Então, que eu peguei e li, hoje eu quero ler isso aqui, sabe? E que eu entendi, assim, o valor de uma literatura, né, mais profunda, mais intensa. E eu sou muito a favor da gente ler mulheres também, como mulheres, porque mulheres pensam diferente, escrevem diferente, contam histórias diferentes. A gente tem Isabel Allende, por exemplo, que escreve todos os anos, ela tem um livro novo sendo lançado, sempre com um cenário histórico legal, romances com cenário histórico. E atualmente eu sou encantada pela Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, catalã, na verdade. É a minha paixão do momento. Então, se alguém puder ler a Rosa,
Eu indico A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é um livro dela que chega a não ter classificação, assim, porque tem biografia, tem ficção, tem a história da Marie Curie, tem muitas coisas assim, envolvidas nesse livro e ela é original demais. Então, acho que seria algumas das dicas. Sabe que essa questão assim de ser incentivado na infância, isso muda tudo, né? Tu falaste que tu teve a tua família, os teus pais que sempre te incentivaram. Eu tive essa pessoa na minha vida também, a minha Dinda. Eu tenho livros assim dos meus aniversários de 7, 8, 9 anos lá em casa com a dedicatória dela. Que são exemplares assim que, nossa, tem um valor inestimável pra mim, né? Eu tenho, acho que, Canção de Natal do Dickens. Ela me deu no meu aniversário de 9 anos. E pensando em infância, assim, foi um dos primeiros livros que me impactou muito, que eu adorei, achei maravilhoso, o máximo. Então, isso para criança é muito importante, né? Muito. Imagino... Os livros infantis, agora que eu tenho bebezinho, sim, né? eu ia te perguntar isso. Gente, o quanto evoluíram, sabe? Da minha época, ou eu não sei se eu não tinha acesso, talvez. Mas assim, nossa, umas ilustrações lindas, aqueles livros de encher o olho coloridos, as histórias bem contadas, assim. Eu tô apaixonada por esse universo também, entrando Não, nesse... até me lembrei do Ida e Volta, porque ela falou que é do livro. Do coelhinho. Do coelhinho, exatamente. Olha, esse livro, a gente já falou, inclusive, no episódio da Lúcia. É verdade, de desenvolvimento infantil. É um clássico infantil. É um clássico infantil e ele é lindo, né? E a ilustração é simples, mas é maravilhosa, porque é o jeito de expressar o amor entre o pai e o filho. E a gente acha que eles não estão prestando atenção, né? Eu leio pro Pedro desde que era bebezinho. Sim. E agora que ele tem 1 ano e meio, ele vai lá, pega o livrinho, ele traz. Abre. Conta. A Lúcia é pediatra do meu filho também. E ele fala bastante. Meu filho tem 1 ano e 1 mês. Mas ele é um tagarela, não fala nada, não fala, né? Só fala a língua dele. Mas ele não para de falar. E ela jura que é por causa da leitura, assim, de tanto que a gente estimula ele desde sempre com os livrinhos, né? É sensacional ver eles crescendo e ver essa evolução, assim. Eu vejo... Eu tenho certeza, assim, quando eu era criança, eu tinha aquelas... Tipo uma bancada, assim, não sei o que era aquilo, cheio de gibi. Cheio. Até hoje eu fico pensando como é que a mãe deu aquilo lá, né? Porque a gente poderia ter aquilo lá até hoje. Aí eu passei... Então eu também. Eu tinha inteiro. Onde estão os meus gibis? Onde estão os meus gibis? Todos os Maurício de Souza lá. Olha, imagina. Depois passei pro Sidney Sheldon. Depois fui pro Harry Potter. Então, tipo assim, era Natal, meus tios falam assim, eu me lembro a Mana, dia 24 de dezembro, porque eles me chamam de Mana, devorando Harry Potter porque tinha lançado. Era bem na época de Natal. E lendo, eu ia pro Natal 10 pra meia-noite, porque eu tinha que terminar de ler. E a nossa geração teve a sorte de imaginar o Harry Potter. Claro! Porque não tinha filme. Não Agora tinha a nova filme. Geração já tem o Daniel Radcliffe lá na cabeça. A gente tinha outro. Hermione, outro. Não, agora dá pra eles começarem a imaginar, porque parece que vai ter a série. Olha aí. Filme é sempre uma decepção, né? Depois do livro... Tem essa discussão. Mas eu não gostei do Harry Potter, eu não posso falar. Mas é um caso Me julguei, eu gostei também. Tudo que é do Harry Potter. Eu gosto. A gente passa pano, menos pra autora, que ela é meio polêmica. Não. O resto a gente passa pano. O resto a gente passa pano. Fê, e o que tu acha do fenômeno, né, que tem no TikTok, dos booktokers? Eu acho que tudo que vem pra agregar e fazer as pessoas lerem mais é legal, sabe? A gente sabe que existem alguns títulos que eu nem tenho tanto conhecimento, não tenho tanto acesso, porque eu não sou uma TikToker. Eu tenho, mas não consumo, né? Eu sou muito mais no Instagram. De esgotar nas livrarias os livros, né? Principalmente temas adolescentes, que se esgotam. Autores que praticamente surgiram ali e se mantêm ali. Então, eu acho que é muito legal, porque a gente sabe que tem um gap da leitura, que é quando é a infância, a gente lê, a gente é estimulado a ler, aí quando a gente vem para adolescência ali, dá essa pausa, essa ruptura, e volta muito. Tem gente que não volta, né, e tem gente que vai se interessar em voltar depois, lá dos 35, 40 anos só. Então, que aí tu começa a trabalhar, começa a tua correria da tua vida, e tu tem filho, e tu tem isso, tem a família, e aí tu só vai conseguir parar de novo lá. Então, eu acho que se é uma maneira de a gente conseguir seguir lendo,
né, engrenar aí, eu acho que é bem bacana, bem bacana. Assim como no Instagram também as indicações de livro, né? A gente tem no Brasil o Bookster, que é muito famoso. Dizem que é o fenômeno Bookster, né? Então, quando ele posta um livro, ele entra lá em primeiro lugar de venda, segundo lugar. Então, ele é bem relevante pro mercado também. Fê, tem outra pergunta pra ti. Se tu fosse escolher, assim, 3 autores, tá? Vivos ou mortos, pra fazer o dia da imersão no Clube do Livro, quem que tu escolheria? Olha, eu acho que tem que ter o Gabriel Garcia Marques, né? Impossível não ter. Questão da literatura fantástica, porque é uma coisa que ele criou, então acho que tem que ter. Vou ter que colocar a Rosa Monteiro também, que é a minha do momento, que eu amo, que é minha nova obsessão. Teu crush. Meu crush literário. Acho que poderia ser um bom mix. Uau! Gostei! Quero estar nesse Clube do Livro, hein? Vamos nesse. Ou a Agatha Christie também seria legal. Seria legal. Diz que a vida dela era muito interessante, assim. Muito curiosa. Aí deve ter sido, sem dúvida. Quem que é teu crush literário, mano? Ai, meu crush. Ai, eu tenho vários. De novo, voltando, tá? Eu continuo no meu suspense policial. Meu crush do momento é o Ionesbo. Tá ali o moço. Eu gosto. Eu gosto muito dele. É muito bom. Vamos colocar na neuroteca. Vamos colocar na neuroteca. A J.K. Rowling, ela tem um pseudônimo, que é o Robert Galbraith. Que também é um suspense policial e ela tá fazendo toda a série dele. Também já li todos. Eu não sei por que eu gosto, vou fazer o quê? Eu adoro. Ela é polêmica, mas ela escreve bem, já gente. Abrindo um parênteses, o Rafael Montes? Não. Ele é brasileiro e é o novo sucesso. Alguém já leu? Não. Eu vou ter que ler, Rafael? Não sei. Tá, ele não é, né? É uma coisa mais comercialzona, assim. Sim. Mas ele... Até eu vou ler em um dos meus clubes. Uma Família Feliz é o mais famoso dele. Mas diz que é bem pesadão, assim. Pesadão. É. Ah, mas o Ionesbo é pesadão também. Bem pesadão. E ele é brasileiro, Rafael Montes. Ele é um dos fenômenos que surgiu na internet aí. Tá bombando. Tem um outro cara que é o do Verão das Bonecas Mortas, que agora me esqueci o nome dele. Ali, ó. O Tony Hill, que é um espanhol também muito bom. Esses são... O meu problema é que eu vou pra esse lado, né? Mas não é problema. Mas não acho problema. A mesma coisa quem considera problema quem lê uma literatura mais comercial, digamos assim. Tu tá lendo, lê o que tu gosta. Eu não tenho nada contra. Eu leio os best-sellers, inclusive. Lia muito mais best-sellers, mas agora não leio tanto por causa do clube, mas... E as leituras se encaixam, né, em determinados momentos, porque tem algum momento da tua vida que tu precisa do livro leve. Tu não vai ler Tolstói lá. A gente tem ressaca literária. Exatamente. Sim, justamente. Tem momentos que tu precisa de uma coisa mais... Enfim, tranquilo. Alguns momentos tu vai estar mais disposto, mais disponível pra entrar numa história mais complexa. E tá tudo bem. Exatamente. Isso aí. Zero preconceito. Fê, conta um pouquinho, assim, como é que é o processo de escrita, porque isso deve ser, assim... Da leitura para a escrita é completamente diferente, né? Como é que tu começou assim, vou escrever um livro e agora? Como é que é esse processo? O processo de escrita, ele é um processo difícil, sabe? Não é algo que... Eu acho que ele é individual. Eu acho que para cada escritor, né, ele tem suas características. E até a gente faz um evento no final do ano, que é o Clubão. E aí teve um dos papos que a gente fez com 2 autoras gaúchas, a Camila Macari e a Júlia Dantas, e a Camila dizia que para ela era muito fácil escrever, que fluía, e a Júlia já dizia que era mais pesado. Então eu acho que tem perfil, né? Mas para mim ele é um processo difícil, de concentração, muito de busca por palavras perfeitas, assim. Então tu tem que... ele é ritmado, precisa ter cadência, precisa ter uma série de coisas, e não é simplesmente tu sentar e fluir, como diria a Camila. Então, para mim, ele é meio arrastado, ele é lento. Né? Eu não sou aquela pessoa que senta e escreve 10 páginas, 15. Não, eu vou escrevendo aos pouquinhos e volto, releio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um processo bem terapêutico. Assim, não é terapia, mas é terapêutico. Né? Quando eu tô com alguma questão minha ou uma ideia, né? Tem um livro muito fofo de um escritor português, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Ele é muito fofo, E o Afonso é um querido também, assim, todos os livros dele são especiais, ele é muito poético, né? E aí, no Vamos Comprar um Poeta, o poeta, nesse livro, as pessoas tinham poetas de estimação ao invés de animais de estimação. E aí o poeta, ele dizia que que ele estava ansioso porque tinha uma palavra que precisava sair. Né? Então ele não conseguia fazer outra coisa porque ele precisava vomitar aquela palavra. E eu acho que é bem isso, assim. Às vezes a gente precisa botar essa palavra para fora de alguma forma. E para mim a melhor maneira que ela vem é na forma escrita, né? Não é na
falada, não é na escrita. Então, o processo de escrita, ele tem regras, obviamente. Então, a gente sabe por que um bom texto é um bom texto, né? Então, tem metodologia, tem técnica, óbvio, mas tem muito também da leitura envolvido, de quanto tu lê, né, da dedicação, da paciência. Então, acho que é um combo de uma série de fatores. Antes de acabar, eu quero só fazer a última pergunta. Temos um romance agora, né? Está a caminho. Está a caminho. Primeira mão, E café sem euro. Temos um romance vindo Sim, por aí. Temos. Ele ainda não tem nome, então esse eu não vou conseguir dar esse furo de reportagem aqui. Ah, que tem um pena. nome na minha cabeça, assim, que eu gosto muito, mas a Lu Tomé, que é a minha mentora que eu falei aqui, ela gosta de um outro nome. A gente tá Num embate. Estamos nesse impasse aí do que vai rolar. E ainda estamos no processo, eu terminei a história, né? Mas agora a gente tá naquele processo de reconstrução, análise, mexidas, para daí depois ir pra edição. Então, mas esse ano Vai deve sair. vir. Que legal, deve que sair. legal, que legal. Pode ser o primeiro livro do Do nosso clube, olha aí, ó, já fica. Já imaginou? Fica o projeto. Já imaginou? Fê, foi inspirador te escutar. Ah, obrigada, gurias. Adoramos. Adorei conversar Foi com realmente vocês. bom. Ai, muito obrigada por ter vindo. Olha, foi bem legal. E se a gente conseguir um dia, a gente faz um clube contigo. Vamos fazer. Se não, vocês venham para os clubes de alguma Sem forma. dúvida. Com certeza, Sem convidadas. dúvida. Obrigada.